Minha área de formação é geografia. Nesses últimos anos, eu estou na Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia, em que a gente desenvolve alguns estudos e pesquisas ligados a diversas frentes ambientais. Uma delas é a questão do monitoramento de vetores responsáveis, no caso, pela dengue, chikungunya e zika. E, obviamente, que a gente estabelece uma relação com as questões climáticas. Não especificamente do ponto de vista de fazer coleta de dados climáticos, mas a gente tem uma parte da coleta de dados climáticos observando algumas questões. E aí, dentro dessa temática de apresentação, de fala que eles colocaram, mudanças climáticas e políticas, considero importantíssimo, porque as questões ambientais, elas não estão dissociadas das nossas ações, e toda e qualquer ação é uma ação política, inclusive política partidária. E aqui eu quero tratar da questão política, da questão maior, daquilo que os gregos já se falavam, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas automaticamente são questões que vale a pena a gente fazer discussões, porque é uma questão política do ponto de vista mais amplo, mas é uma questão partidária, porque dependendo do tipo do partido, quer dizer, essa palavra não é por acaso, né? Partido, existem os recortes, cada partido tem uma linha de defesa, tem um caráter ideológico de defesa. E, obviamente, esse caráter ideológico, com certeza, vai pautar mais ou menos as questões, por exemplo, questões climáticas. E, obviamente, que dentro das questões mundiais e locais, são ações, são opções, são escolhas políticas. Então, eu trouxe essa primeira reflexão porque não dá para pensar mudanças climáticas sem pensar nas ações humanas. Ou seja, de um lado, nós temos uma questão ambiental da natureza, desde que o planeta Terra, há mais ou menos 5 ou mais, tem alguns autores colocam 15 bilhões de anos, o planeta Terra vem sofrendo mudanças. Por exemplo, a atmosfera, ora mais quente, ora mais frio, são mudanças naturais. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso não quer dizer que eu estou defendendo esse negacionismo de mudanças climáticas, efeito estufa, aquecimento global, não é nada disso. A questão é que a natureza tem um comportamento, tem uma natureza de funcionamento enquanto dinâmica, que no caso da atmosfera, em termos climáticos, também, se nós voltarmos ao longo dos períodos e das eras geológicas, tem momento em que a Terra ela passou por um período de glaciação, depois um grande aquecimento. Então, isso tudo faz parte de uma dinâmica natural da natureza, no caso da atmosfera. Isso é um ponto muito importante, mas reforço que a partir do momento em que o homem surgiu na face da Terra, apesar de que algumas pessoas trabalham pelo criacionismo, eu não vou entrar nesse detalhe, trabalho aqui, defendo a questão do evolucionismo, ou seja, o planeta Terra vem se evoluindo e, obviamente, o homem também passou por algumas mudanças desde o seu surgimento. E aí, a partir do momento em que o homem surge na Terra, no planeta Terra, ele vai provocar diferentes transformações, desde os seus momentos nômades, ou seja, dele ficar andando, perambulando pelo planeta, e obviamente ele estava perambulando, se é que ele não perambula até hoje, só que hoje é uma outra dinâmica, o que acontece? Essa dinâmica lá atrás, do ponto de vista do nomadismo, ele estava procurando locais que tinham mais condições propícias para a sua sobrevivência, do ponto de vista, por exemplo, dos ambientes naturais, água, solo, vegetação e outras coisas. Com o passar do tempo, ele passou a se tornar sedentário, do ponto de vista de ficar fixo em alguns lugares, dominar em maior ou menor proporção os recursos naturais, as plantas, os animais, alguns recursos hídricos, inclusive o homem. Então, ele passou a ter essa dominância. E, a partir daí, mesmo enquanto nômade, ele provocou algumas alterações, por exemplo, na vegetação, colocando fogo para fazer o seu roçado,
o chamado sistema de Koivara, ele pôs fogo para se proteger, e muitas vezes essas queimadas, elas se perdiam o controle, natural. Mas lá atrás era um processo natural das atividades humanas, atividades do homem, que nós chamamos de atividades antrópicas. Com o passar do tempo, por exemplo, fazer um recorte aqui, a Revolução Industrial por volta de 1750. Esse fenômeno da ação humana sobre alguns ambientes naturais, por exemplo, recursos hídricos, a vegetação, os animais, o solo, passaram a provocar alguns impactos na natureza muito mais significativos. Tanto é que existem dados, e eu não vou ficar aqui lembrando, mas tem alguns slides ali que daqui a pouquinho vou mostrar, pedir para o Isaldir mostrar, o que acontece. Nós, por exemplo, a primeira coisa que nós precisamos saber, a atmosfera, quando nós estamos falando da questão de mudanças climáticas, aquecimento global, o efeito estufa, nós temos que lembrar na questão da estrutura da atmosfera. Nós temos essas camadas aqui. Quem é professor de geografia, biologia, climatologia, meteorologia, sabe disso. Mas o público leigo, de uma forma geral, não tem nem noção do que significa. Só para ter um exemplo. Nós temos o planeta Terra, a primeira camada que cobre o planeta Terra, que tem uma espessura aí de 15 ou até mais quilômetros de altitude, ou seja, 15 quilômetros vai corresponder em torno de 15 mil metros, essa camada ela é de fundamental importância. É nela que quase todos, se não todos os fenômenos, por exemplo, esse calor que nós estamos vivenciando esses dias, é um fenômeno natural, mas deixou de ser natural na troposfera, fruto das diferentes atividades antrópicas que o homem provocou. Então, essa é a primeira informação que eu considero importantíssima para nós. No caso aqui, essas camadas. É nessa camada, a troposfera, onde nós temos a formação das nuvens, os tipos de nuvens, os chamados fenômenos meteorológicos, onde os balões voam, onde chove, onde deixa de chover, os aviões voam. Pode passar o próximo slide, Aldir. Então, o que acontece? Nesse sentido, é de fundamental importância, paralelamente ou em conjunto, nós temos outros fenômenos muito interessantes, vou apenas ilustrar os chamados solstícios e equinócios no hemisfério sul, que é o hemisfério que nós moramos, no caso, ao sul do eixo do Equador. Esse é o comportamento da Terra em torno do Sol. Apesar de que lá atrás teve uma discussão há muitos anos de que a Terra não girava em torno do Sol, que era o Sol que girava em torno do Sol, não vou entrar em detalhes, mas é de fundamental importância mencionar isso. E aí, fruto desses movimentos de rotação e translação da Terra, nós temos aqui os chamados solstícios e equinócios. Os solstícios são os momentos em que, entre aspas, a Terra está perpendicular, ou melhor, o Sol está perpendicular ao trópico de Câncer e de Capricórnio. E o equinócio é quando o Sol está perpendicular ao eixo do Equador. Por isso, equi igual. No caso, onde nós vamos ter aquecimento, entre aspas, por iguais, tanto no hemisfério norte e hemisfério sul. Já o equinócio, o solstício, é o período que o Sol vai estar perpendicular, lá o pessoal da geometria, da matemática, da física, é quando o Sol há um ângulo de inclinação de 90 graus. Então, quando o Sol está perpendicular ao trópico de Câncer no hemisfério norte e de Capricórnio no hemisfério sul. E aí nós vamos ter esse movimento da Terra em torno do Sol, e onde nós vamos ter aqui as estações do ano, no caso, primavera e outono, no caso, no equinócio, e verão e inverno, quando está em solstício. Isso são fenômenos naturais. Nós não temos, apesar de que já existem alguns estudos, colocando que de tanto impactos do homem na superfície da Terra, esse eixo de inclinação tem mudado alguns graus, mas é coisa insignificante, mas num processo cumulativo pode impactar. Pode passar o próximo para nós, por favor? Então, o que acontece? Aqui um mapa
uma representação cartográfica que mostra o comportamento da temperatura nesses últimos anos, obviamente na linha do Equador, exatamente porque é a área que mais recebe insolação solar, onde nós temos um maior aquecimento. E o que alguns autores têm mostrado, têm pesquisado, principalmente o grupo da ONU, que trabalha com a questão do aquecimento global, vai por aí afora, eles têm mostrado que tanto ao norte do Equador quanto ao sul do Equador, essa área de aquecimento tem aumentado nesses últimos anos. Ou seja, ia aumentar, por exemplo, daqui 50, 100, 200 anos ou 1000 anos. Isso é um fenômeno natural. O que aconteceu, que nas próximas imagens vai mostrar, algumas atividades antrópicas fizeram essas temperaturas antecipar. Por exemplo, no mês, em pleno 25 de setembro de 2023, nós poderíamos ter essa temperatura? Teria. Só que ela poderia ter sido estendida para vários dias, e pode acontecer, ou ficar concentrada em 2, 3 dias, numa temperatura que talvez uma outra vez na vida, sei lá, 40, 50 anos, podia acontecer. E nós estamos vivenciando nesses últimos dias uma temperatura elevada, acima de 35, em alguns lugares até acima de 40 graus, onde nesses últimos 45 anos não acontecia. Isso ia acontecer talvez daqui 100 anos, só que antecipou. Pode passar o próximo slide. Então, esse é um gráfico que é da ONU, que esse site Iberdrola faz coleta desses dados, mostrando aqui a evolução da temperatura média global. Se a gente observar, há uma temperatura ascendente, ora para cima, ora para baixo. E aí, obviamente, que tem alguns momentos em que a temperatura subiu muito mais. Isso é natural. Mas, repito, ao longo desses últimos anos, há um acúmulo de calor na atmosfera, como se nós estivéssemos debaixo de um cobertor, naquela camada lá da troposfera, em que nós não temos como liberar esse calor. Então, o que vai acontecer? Esse calor que é normal, do chamado efeito estufa, aquecimento global, ele antecipou, então, esse cobertor, ele armazenou mais calor na atmosfera. E aí é onde que a gente tem esse aumento da temperatura. Pode passar o próximo. E nesse sentido, é preciso, do ponto de vista da estrutura da atmosfera, diferenciar duas palavrinhas básicas, tempo e clima. O tempo são as condições momentâneas que nós estamos vivendo na atmosfera. Chuva, frio, ventos, calor, presença de nuvem, ausência de nuvens. Esse tempo acumulado ao longo do dia, ao longo da semana, do mês e de anos, forma-se o que nós chamamos de clima. Clima é o quê? É a somatória desses estados momentâneos ao longo de uma semana, de um dia, de um mês, de anos. Então, que estados momentâneos são esses? Eu vou dar exemplo de 2, temperatura e umidade. Ou seja, a temperatura alta ou baixa é o tempo. O acúmulo dessa temperatura ao longo do dia, da semana, anos e vai por aí afora, forma-se o clima. Então, nós temos o clima temperado, o clima tropical, subtropical. Isso é um fenômeno que vai formar algumas constituições de temperatura, pressão, umidade e outros dados que nós chamamos de elementos e fatores climáticos, que permite a formação do clima. O clima, ele pode mudar, segundo os estudos meteorológicos climáticos, ao longo ou mais de 30 anos. O que tem se observado ao longo desses últimos anos? Que as mudanças do tempo atmosféricos, que levaria 30, 40 anos, anteciparam os dados do tempo atmosférico, por exemplo, temperatura e umidade, antecipou para 15, 10 anos. Isso fez mudanças ao longo desse tempo, e aí por isso que em alguns lugares, nossa, o clima mudou. O clima, em parte, não mudou. O que mudou foi o tempo, mas em alguns lugares do planeta, por exemplo, naquelas regiões extremamente frias, ou até temperadas, ou subtropicais, o que os pesquisadores na área climática têm observado é que houve uma mudança da temperatura e da precipitação, ou da umidade, no sentido de quê? De mudar o comportamento da atmosfera. Por quê? Próximo slide, Aldir, para a gente já ir fechando. Por causa desses impactos aqui. Por exemplo,
as nossas diferentes atividades antrópicas, uma delas a das indústrias, eu peguei aqui o slide das indústrias, porque, historicamente, voltando lá naquilo que eu comentei da Revolução Industrial, tanto é que, alguns anos atrás, por exemplo, o próprio governo brasileiro, nos anos 70, na ideia de desenvolvimentista, colocava, inclusive ele colocou outdoors, na época do ex-ministro Andreasa, ministro do interior, outdoor no exterior, dizendo que sinal de desenvolvimento e crescimento era chaminés com fumaça. Tanto é que tem livros mostrando que os outdoors na Europa, por exemplo, indústria, sejam bem-vindas no Brasil, porque isso aqui era sinal de modernidade. Ter chaminés, ter fumaça, significava muita coisa, emprego e vai por aí afora. E que em alguns momentos já se tinha o alerta. Esse excesso de gases, por exemplo, gás carbônico, enxofre e outros gases na atmosfera, já se provocava impacto. Por exemplo, o smog químico na Inglaterra. Lá fizeram esses estudos, perceberam que estava provocando um impacto. O outro slide, Aldir, que é um fenômeno muito típico do Brasil, queimadas. Se nós pegarmos os países mais poluentes do mundo, o Brasil é um dos primeiros ligado a queimadas, e não a indústria. Não que a nossa indústria é limpa, mas as indústrias são responsáveis por essa questão lá, principalmente na Europa. Não que o Brasil não seja, mas no Brasil, essa cultura de que a vegetação atrapalha o desenvolvimento, o crescimento econômico, então vamos, primeira coisa, pôr fogo. Ou, no caso, desmatar, depois pôr fogo. Então, é nesse sentido que há mudanças climáticas e a questão política ela é muito determinante. Por quê? Por exemplo, no Brasil, em algumas regiões, no caso o Cerrado brasileiro, nos anos 70 ou 80, principalmente nos anos 70, incentivou-se demais o desmatamento. Por quê? Tinha-se um princípio que o cerrado era o patinho feio do Brasil, era uma vegetação esquisita, que nós chamamos isso de racismo ambiental, porque é igual olhar para a Caatinga no Nordeste, o bonito é a Amazônia, a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal, e o cerrado era improdutivo, então vamos desmatar, por exemplo, o desmatamento pelos correntões, porque precisava tirar essa vegetação e torná-lo produtivo, do qual tornamos um dos maiores biomas produtivos de grãos do planeta. Só que nós estamos pagando caro, por exemplo, com a questão da contaminação da atmosfera, do solo, do lençol freático, redução do volume hídrico, isso tudo comprometendo a questão do aquecimento da atmosfera. Então, eu paro por aqui, nessa parte, para exatamente, depois o último slide, que é a minha despedida, mas eu trouxe esse contexto para provocar quem está ocupando, quem está aqui nessa bancada, e, ao mesmo tempo, quem está assistindo aí virtualmente, para fazer perguntas, provocar, incomodar, porque penso que essa temática que esse grupo trouxe aqui, a questão mudanças climáticas e política, é algo que lá atrás, há muitos anos, não achava-se que teria que discutir política com a questão dos impactos ambientais, ou seja, era um chamado apartamento, ou apartação, a natureza fica de lá e a sociedade fica. E aí, obviamente, que isso não é verdade, porque automaticamente isso tudo comprometeu que hoje nós estamos pagando caro, e aí tem uma coisa importantíssima. Com a natureza, não é muito parecido com o carro, que você estraga uma peça, tira a peça e coloca outra. Com a natureza, não é desse jeito. O comportamento é outro. Muitas vezes, tentar consertar, a gente tem mais complicações. E muitas vezes, há um negacionismo que não se precisava preocupar. Por exemplo, hoje, a própria universidade orientou que não tivéssemos aulas durante o dia, inclusive à noite, porque, infelizmente, está um inferno, está uma coisa assim terrível de temperatura. Então, o que acontece? Olha como que muda. Que dia que na universidade, estudantes solicitavam para a universidade mudar o esquema de aula por causa da temperatura.
nem por questões, por exemplo, problema de laboratório, falta de professor, nesses últimos anos tem. Os estudantes fizeram essa manifestação. Uns vão a gostar, outros não. Percebe o impacto de um fenômeno da natureza, natural, e mudanças pela própria sociedade que está provocando? Deixo aqui agora para a galera fazer perguntas, esse grupo aí.